Fala aí, pessoal, Pai do Senhor Jesus. Eu quis gravar, trazer o meu posicionamento político antes, né, da votação, né? Acabou que cheguei a gravar uma sequência de áudios aí, acabei que não postei no canal, né? Eu gravei um depois, né, dessa questão aí do segundo turno, também não postei. Tô gravando isso aqui agora, tá? E eu quero trazer uma reflexão, tá? Esquece que vai ter segundo turno, imagina, tá? Que vai vir um primeiro, né? Qual a decisão que a gente deveria ter tomado, tá? Essa é uma decisão que tem que ser tomada a longo prazo. Agora, em cima da hora, não vai adiantar, tá? Mas se fosse tomada essa decisão, a gente ia quebrar o sistema. Como que a gente ia quebrar o sistema? O sistema é quebrado de que forma? A gente escolhendo o menos pior? Não. O sistema é quebrado se simplesmente cada cidadão, né, a maior porcentagem decidisse não votar, decidisse não sair de casa, tá? O sistema é quebrar, porque eles não tem como eleger ninguém, tá? Só que o que a gente aprende é que tanto a esquerda quanto a direita eles não aceitam, né, você ficar em cima do muro. O que acontece? Muita gente vai argumentar a lógica, né, em cima do muro. Essa lógica não se aplica a tudo. Por quê? A lógica do em cima do muro, ela tem uma implicação lógica, ela tem um ponto, né, ela tem um sentido lógico, né, que é o quê? Que existe o bem, existe o mal, tá? Só que na política não tem isso, tá? Na política é o mal, o menos mal, tá? E o mais mal, ou seja, na política é tudo mal, tá? Não existe o bem, tá? Então, na política, a única lógica é simplesmente você realmente, tá? Ficar em cima do muro, tá? É a única forma de quebrar o sistema. Só que a gente é muito, né, induzido a simplesmente estar escolhendo sempre, né, um lado, né? Eu tenho que escolher esse lado aqui, não, tenho que escolher esse lado aqui. Só que existem situações que você não tem que escolher um lado, porque ambos os lados não prestam, tá? Só que agora em cima do burro, né? Em cima da hora, né? Assim, vamos lá, a questão das urnas, né? A fraude, né? Eu não sou um grande entendedor, mas o fato é que todo mundo sabe, está claro, tá? Que a fraude ficou claro, tá? É impossível, tá? O Bolsonaro ter conseguido, né, sei lá, 43% e o Lula 47%. Impossível, gente. Isso não bate, tá? Ilógico, tá? Vários, né? Coisa que demonstram claramente fatos, evidências de fraude, tá? O Bolsonaro tinha que ter conseguido 60% e o Lula 40%. Esse é o resultado verídico. O resultado fraudado é o outro, que proporcionou o segundo turno. Por que que então, já que eles têm o poder de fraudar, por que que eles fraudaram para ir para o segundo turno? Por que que não fraudaram logo para ganhar logo no primeiro? Simples, tá? Porque se eles fraudam para ganhar no primeiro, vai estar na cara que foi fraude. Então, todo mundo vai se revoltar, né? Então eles querem dar a impressão de que foi uma luta. Olha, a disputa está acirrada, mas a gente conseguiu vencer. Eles querem dar essa impressão de que ficou a disputa acirrada para dar uma impressão que foi algo justo. É simplesmente isso. E para cansar, que vai cansar nós, tá? Apesar de eu não ser bolsonarista, mas vamos colocar aqui no local, porque nós temos algo em comum, né? Então ele vai cansar nós e a gente vai aceitar a derrota no segundo turno, porque simplesmente foi colocado na nossa cabeça que depois do segundo turno, quem ganhar ganhou e já era, acabou e perdemos, é isso aí, acabou, tá? E como foi falado também, né, sabe, vamos lá, Lula ganhou, tá, pronto, já é, né, o país acabou, não vai ser assim, é uma coisa que vai, né, ao decorrer, tá, uma coisa que ao decorrer dos meses, né, ou daqui a um ano e meio, que vai começar a sentir o impacto da pressão, tanto perseguição, né, religiosa, seja lá, né, qual o problema vai trazer para a estabilidade do país. Então, assim, isso é realidade. Trago realidade para vocês, trago verdade, tá? Essa é a verdade, tá? Então, assim, para quem ficou animado aí, né, naquela esperança de, eu sei que o Bolsonaro não é o melhor, eu sei que ele é o menos pior, mas a gente tem que votar nele para o PT não voltar. Para quem tem esse pensamento, que acha que chegou no nível máximo né, de inteligência, não foi, tá? Não foi dessa vez, quem sabe da próxima, tá? Se assim Deus permitir, se até lá tiver eleições,
né, daqui a 4 anos, né, você venha estar exercendo outro pensamento que é simplesmente influenciando as pessoas a não sair de casa, tá? A não votar, tá? Só que a massa, a tendência é simplesmente continuar a mesma coisa. Foi o que aconteceu durante esses anos, e o povo não acordou, o povo continua fazendo o que o sistema quer. Escolha um. Porque vamos imaginar o seguinte, um governo tirano, né, ele vai simplesmente decidir. Ele não vai dar o poder de escolha pra gente. Ele vai chegar e falar, é o seguinte, esse aqui acabou, porque o que manda acabou, porque o sistema manda em tudo, porque a Illuminati, a maçonaria, seja lá o que for. Só que o sistema ele não quer dar essa impressão. Ele quer dar a impressão de que é algo normal, de que é algo, né, que você pode escolher. Né? Tem todas aquelas palavras que de gatilho mental. Olha, você é um cidadão, você vai decidir o futuro do seu país. Olha, você vai participar. Olha como que a gente deixa você, né, decidir o futuro do país. Né? Somos todos aqui, né, em concordância, que não tem nada de tirania. Ele dá essa impressão, tá? Aí tem lá os lados para se escolherem, né? E simplesmente eles vão lá e fraudam. Acabou. Fraudam, criam uma ilusão de segundo turno, né? Mas já decidiram quem vai ganhar no segundo turno e fraudou e acabou. Entendeu? É dessa forma que o sistema age. Tá? Antigamente não. Antigamente era. Né, a parada era muito. Né, tinha que aceitar, acabou. O povo sabia que era escravo. Né? Essa é a realidade. Antigamente o povo sabia que era escravo. Hoje em dia o povo acha que é livre. Tá? Então, assim, a coisa chegou num nível, né, de sagacidade, né, mais elevado. Então, assim, o que eu trago de posicionamento aqui, né, porque o que eu falei aqui não tem como se aplicar agora, né, na grande maioria não tem como, tá, se a grande maioria realmente, né, por um milagre, decidisse não votar, ia quebrar o sistema, óbvio, né, mas a gente sabe que a grande maioria vai votar, né, então, assim, o que eu trago de opinião aqui, né, o que eu indico, né. Olha, cada um decide por você, tá? Eu cheguei a cogitar, tá, gente, a voltar no Bolsonaro no segundo turno, cheguei a cogitar sim, justamente, né? Ah, não tem jeito, né? Então, só que, gente, não vai interferir nada, tá? Se eu votar nulo, tá? Quem votou nulo, tanto no primeiro quanto no segundo, não vai interferir, sabe por quê? Porque eles fraudaram. E mesmo se não tivesse fraude, mesmo com voto nulo, que foi pouco, porque a maioria vai escolher um lado. Então, como eu falei, se fosse uma parada justa, o Bolsonaro estava com 60%, o Lula estava com 40%. Né? Tô dando um exemplo aqui, né, entre eles assim. Né? Eles estavam com essa diferença assim. Então, assim, mesmo com voto nulo, tá? Então, assim, o voto nulo, ele não adianta esse argumento, né, perdeu porque o Bolsonaro perdeu, a gente perdeu por causa do pessoal que ficou em cima do muro, dos votos nulos. Não. Isso aí é querer jogar a culpa, né? A pessoa não quer aceitar a derrota, não quer aceitar que foi enganado, né? Não quer aceitar que foi fraude. Ou seja, a pessoa fica mudando de opinião. Né? Primeiro diz que é fraude, foi fraude. Aí pronto, foi fraude, aí perdeu. A culpa dos votos nulos. Calma aí. Se foi fraude, então os votos nulos não interferem. Entendeu? E mesmo se não fosse fraude, tá? A quantidade de voto nulo não é o suficiente para interferir, porque são poucas pessoas que estão no grupo do voto nulo. Então esse é um argumento de perdedor, é um argumento daquela pessoa que perdeu, não quer aceitar a realidade e quer simplesmente inventar uma desculpa para não dizer que ela foi, né, que ela não teve uma decisão sábia, sabe? Ela não quer admitir que ela errou, que ela foi enganada. Então ela simplesmente, por um orgulho, soberba, né, uma teimosia, ela joga a culpa nos votos nulos. Então, assim, falando por mim, tá, a minha decisão, tá, eu não vou dar voto nem para um nem para outro, nem esquerda, nem direita, nem PT, Lula, nem Bolsonaro, tá bom, gente? Votar nulo, tá? Essa é a minha decisão porque eu tenho a total consciência, tá? Que não vai interferir. Se as urnas não for fraudadas, se eu tiver certeza não vai ser fraudado, então aí sim eu votaria no Bolsonaro, tá? Mas como eu sei que as urnas são fraude e não tem como dizer que não, porque é tanto recentemente quanto historicamente, então meu voto nulo não vai interferir em nada.
tá? Então, por esse motivo, agora tendo a certeza, tá? Se tiver certeza, não, coisa, como se o sistema, né, fosse, né, vamos imaginar, não vai ser fraudado, não. Óbvio, vou votar no Bolsonaro, é óbvio, tá? É óbvio. Mas a gente sabe que não é assim, tá bom? Então, assim, se você quer votar no Bolsonaro, você vota, tá? Pode votar. Você pode fazer o que você quiser. Cada um vai dar conta de Deus. O que eu tô querendo dizer com isso? Que você vai pro inferno se votar no Bolsonaro? Não tô querendo dizer isso aqui. Só que eu penso da seguinte forma. Eu não vou apoiar alguém que tem um vício da maçonaria, que tem, né, um acordo com a maçonaria, tá? É uma pessoa que não tem lá uma conduta totalmente cristã. Eu sei que, né, nós, próprios cristãos, a gente várias vezes temos condutas que não são cristãs, é óbvio, né? A gente peca todo dia, né? Mas assim, a gente sabe que o Bolsonaro, ele tá, né? Ele tem lá a sua fé em Deus, mas não tem uma fé firme ainda. Né? A mulher dele que tá ajudando ali ele, né? Então, assim, é um cara que, né, cola ali com os cristãos, com o evangélico, né? Mas, entendeu, gente? A gente sabe que, né, deu para entender, tá bom? Então, assim, eu não, sabe, eu não compactou com o governo dele. Passou um pano, né, para a família dele, né? Para quem acompanha o Nando Moura, nem sou de acompanhar, eu já acompanhei, né? De vez em quando, raramente, hoje que eu vi hoje não, ontem, né, vi um vídeo dele, né? Então, assim, a gente sabe que o cara, né, o Bolsonaro, ele, né, não cumpriu um monte de coisa, né? Cometeu um monte de, né, podemos dizer, crime, né? Um monte de omissões, né? Então, assim, não é isso tudo, tá? Começou com uma proposta, né? Eu vou fazer, vou acontecer, e é isso aí mesmo, e só que fez, opa, isso aqui fez, mas isso aqui não fez, opa, ih, tá encobertando, ou seja, né? Mas continuou sendo visto como, né, um grande político, como um grande cristão, né? Ou seja, virou um bezerro de ouro, tá? Claramente é um bezerro de ouro, tá? Se você não se dobrar diante de Bolsonaro, ai de você, tá? Será lançado na fornalha, é o que acontece. Os cristãos estão lançando a gente na fornalha porque a gente não se dobra diante do bezerro de ouro Bolsonaro. Essa é a grande realidade, tá? É a grande realidade, tá bom? Então, gente, esse é o meu posicionamento, tá? Se você quer votar nele, né? Não vou ficar com raiva de você. Agora, se você votar no Lula, eu, né, tenho todo o direito de ficar, né, com raiva de você, tá bom? Sim, obviamente, né, com raiva, né? Não vou. Entendeu, gente? Eu não perderia uma amizade porque alguém votou no Lula, tá bom, gente? Não perderia uma amizade por causa disso, mas obviamente que é uma parada que, pô, né, vai gerar um certo, né? No mínimo ali, né, uma pequena discussão, mas a ponto de perder amizade, não, tá? Então, gente, a palavra de Deus ela diz, né, que aquele que, né, tá em Salmo, não lembro agora, diz, né, ao encontrar um ladrão você se associa com ele, né? Então, tipo assim, quando que a pessoa pode ser julgada como ladrão? Se ela, imagina, a pessoa votou no Lula, né? Sabendo que ladrão eu tenho certeza, mas é aquele argumento, ladrão mas fez, né? Roubou mas fez. Imagina que essa pessoa acabou de votar e morreu. Vamos imaginar, né, que ela tá lá no juízo final, gente, né, mas o juízo final não é agora, né? Tá, né, a gente, vamos imagina, tá? Chegou lá no futuro, né? Ela tá no juízo final. Aí tá lá o crime de ladrão, de assassino, sei lá, entendeu? Como assim? Eu nunca matei, nunca assassinei. Mas você apoiou, você clicou alguém que tem uma proposta de assassinato, ou seja, né, apoia aborto, uma pessoa que é criminosa, então você, né, se associa com a... Tá entendendo? Então, eu vi até um vídeo, foi um vídeo desse que eu vi, né, de um cristão, né, um pastor, chama de pastor, né, porque tá pregando, mas não sei se ele é pastor, né, de ter igreja, né, não sei o nome do canal dele, é um canal recentemente que eu vi, é um canal bom, tá, recomendo, tá, eu assisti alguns vídeos, né, não sei não sei o nome dele não, mas ele estava falando sobre essa questão. O seu voto pode estar carregado de pecado, alguma coisa assim que ele falou. Tá no título do vídeo, né? Então, gente, isso é realidade,
Tá, gente? Porque a gente quer que exista um lado, né? Puxa, existe o lado mal, existe o lado bom. A gente é sempre doutrinado a isso. Essa, na verdade, não é nem muita questão de doutrinação. Óbvio que há uma doutrinação por isso, mas é uma questão de padrão, é o bem e o mal, né? O bem e o mal. Só que a gente vê filmes, novelas, animes, desenhos, sei lá, o que você imagina aí? Tem bem e tem o mal, bem, mal, bem, mal, bem e mal. Só que aí a gente, automaticamente, a política a gente aplica a mesma lógica. Olha, tem o bem, tem o mal, tem o bem, tem o mal. Só que a gente não consegue quebrar essa barreira, entender que na política não tem bem, é tudo mal. Esse é o problema. Aí a gente fica com aquela coisa frustrada e a gente quer que tenha o bem. Aí a gente, eu tenho que escolher um lado, né? Isso acontece quando, né, o cérebro não está funcionando bem, né? Como assim, né? Sim, gente, né? O nosso cérebro, né, não está funcionando bem, tá? Tem gente que realmente não vai funcionar bem, tá? Quando não funciona bem, quando a pessoa toma uma decisão de estar apoiando um lado, sabendo que aquele lado é mal, mas é o menos pior, tá faltando o cérebro dela ter o entendimento que, opa, a melhor opção não é essa, a melhor opção é simplesmente entender que eu não vou apoiar nenhum nem outro, porque ambos são mal. Só que nem todo mundo tem essa capacidade, tá? Nem todo mundo tem esse entendimento. Por que que não tem? Tá? Porque nem todo mundo tem, óbvio, ninguém sabe de tudo. E quando tem, muita gente fica teimoso. É o que acontece agora, né? As pessoas que estão vendo esse áudio, né? Elas teimam, né? O orgulho começa a falar alto, a soberba, e fica aquela batalha e ela, a tendência, né? A grande tendência é ela acabar, né? Se inclinando para a teimosia, né? E ela cismar que tem que ser o menos mal, porque, né, mesmo ela sabendo que ambos os lados são mal, mesmo ela sabendo que realmente, né, não deve escolher um lado, mas, né, ela não resiste e acaba cedendo que tem que escolher o menos mal, né? Então, assim, eu não penso dessa forma, tá? Em relação à política, não penso dessa forma. Pode ser que em outras coisas, né, momentos da minha vida, né, talvez eu pense assim, né, como todo mundo já pensou, porque, né, a gente não tem como ter um cérebro funcionando perfeitamente todo manhã, porque se a gente tivesse, a gente já estaria, né, com o corpo glorificado. Como a gente não está com o corpo glorificado ainda, então é fato que o nosso cérebro ele vai tentar nos sabotar em várias situações, né? A famosa teimosia, né? Então, assim, é isso, gente, sabe? Não tem muito mais o que tá falando, tá? Se você quer votar no Bolsonaro, né? Fazer o quê? Agora, por favor, não vota no Lula não, tá bom? Vota não, tá? Sabe, a pessoa que tá com o cérebro muito enfraquecido é aquela pessoa que diz que é cristã vai votar no Lula. É muito complicado. Né? Eu corto o cabelo aqui num cabeleireiro aqui, ele é cristão, só que ele apoia o Lula. E o papo dele, né? É que, porque naquela época tinha carne, porque ele governava o pobre, porque o pobre viajava, porque sei lá o que, e ele é nordestino, né? Então, assim, você vê que toda aquela narrativa, será aí a gente sabe que, né? A carne era cara, sempre foi cara a carne, tá? Mas, né, possa ser que, né, realmente, né, devia ter uma diferença, mesmo sendo caro, pode ser que até eu conseguiria comprar com menos dificuldade, mas isso não é justificativa, né? Pronto, então você é um prostituto, né? Você vende seu voto em troca de um pedaço de carne, né? Então, assim, essa é a grande lógica deles, né? Não tem lógica, né? Então, assim, pessoal, vou encerrar o áudio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Lembrando que Jesus veio trazer, né, a espada, né? Porque para ele estabelecer a paz, ele vai ter que estabelecer a guerra, é óbvio. Porque ele vai guerrear contra o anticristo, contra a nova era, iluminati, maçonaria, contra o sistema. Esse sistema político tem que ser quebrado. E quando eu falo esse, né, esse vai ser quebrado, obviamente vai vir, né, o sistema do anticristo, mas é o mesmo, né? Vai mudar, mas é o mesmo, tá? Ele já tem agido há muito tempo. Então, quando Cristo estabeleceu o seu reino milenar, que é o verdadeiro reino milenar, não o reino falso, né, Ratanabá, nova era, né, anticristo, tá? Aí sim, tá, vai ter solução. Enquanto isso, a gente, né, fica aí na misericórdia aí, né, quem sabe Deus mande o menos pior, ou, né, se a nação tiver
quem sabe Deus conceda né, um rei da vida aí, né? Mas complicado, né? Acho que o Brasil não tá com essa moral, não. Né? Será que Deus vai ressuscitar o rei Davi? Acho que não tá com essa moral, não, né, gente? Então, né, se a gente conseguiu menos pior, porque mais uma vez Deus teve misericórdia da gente. Se a gente conseguiu pior, porque Deus está muito irado mesmo e liberou o caminho para o mal tá agindo, tá? E o que a palavra fala? Muitos serão esbranquiçados, né? Então, tá passando uma pressão, né? Provação, perseguição, é o momento de manifestar os fiéis, né? Ser esbranquiçado e separar o joio do trigo, né? Então, assim, tanto o Bolsonaro ganhando quanto o Lula ganhando, né? Frase até do pastor aqui, né? Que ele falou, né? As cadeiras mudam, né? Os homens sentam na cadeira, mas Deus não pode sair do trono. Então, esse é o nosso maior posicionamento, é esse, tá? Entender, não é deixar Deus no trono, porque Deus ele sempre está, né? Mas é entender que Deus continua no trono, independente da situação política, seja lá o que for, tá bom? Tô com sono. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, conforme te falo. Valeu, pessoal. Orem por mim, glórias a Deus, graças a Deus, aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Já vencemos, somos mais que vencedores, tá? E nós já vencemos, tá? Não tô falando de luz, de bolso, nós já vencemos. Amém?